Muito bem. Então, eu vou começar, vou fazer um share screen para vocês verem o meu ecrã. Ok? E pronto, e vamos começar com um exercício que é uma versão mais elaborada de uma coisa que eu fiz recentemente com uma turma de pintura e que eu acho que é muito adequado para este regime confinado, porque é um trabalho que vocês podem fazer, desenvolver em casa, e que depois dá-vos material para fazer mais trabalhos à frente com isso. Portanto, este curso, como podem imaginar, não é bem um curso de gravura, porque não é fácil produzir gravuras em casa, pela mesma razão que não se pode produzir cerâmicas em casa, a não ser quem tenha equipamento. Mas tudo o que a gente faz neste contexto pode ser transferido, pode ser utilizado, transformado em gravura, num futuro em que tenhamos aulas presenciais, mas também pode ser transformado em cerâmica. Há muita coisa na área, quando eu estou a planear as aulas, que eu penso que é versátil e que pode ser fonte de inspiração para o vosso trabalho prático no barro, não é? Esta aula de hoje eu vou só mostrar, eu vou mostrar coisas e vou-vos explicar o objetivo do desafio, e depois vou-vos dar uns dias para vocês prepararem os materiais que vão precisar para construir este objeto e para pensar o que é que querem fazer. E depois, na próxima semana, sexta-feira, a aula vai ser à mesma hora, às 10 horas, vai ser uma aula prática, na verdade. Eu vou-vos pedir que tenham já as coisas todas à vossa volta para realizar a construção e que vão mostrando uns aos outros, vamos mostrando uns aos outros os elementos que estamos a construir e dando dicas para que funcione melhor, e no final da aula termos pelo menos a maior parte do conceito realizado. Depois eu não preciso estar aqui no Zoom a olhar para vocês enquanto trabalham, não é? Portanto, vocês depois podem utilizar o vosso tempo como quiserem, desde que consigam atingir completar o objeto, de maneira a depois podermos fazer um exercício em cima desse objeto, que é um exercício prático de desenho. Eu mandei-vos uma lista de materiais, com materiais que eu gostaria que vocês tentassem adquirir. Não precisam de ser todos, não precisam de todos os materiais da lista estarem em casa para a semana, mas pelo menos uma maior parte que consigam adquirir. Eu pensei em materiais que facilmente se conseguem encontrar nos supermercados, mas há sempre a possibilidade de uma pessoa encomendar online no Ponto das Artes, que é talvez o sítio que funciona melhor. No passado confinamento houve pessoas que tiveram dificuldade em receber as coisas porque havia tantas encomendas e eles atrasavam-se a entregar os materiais. Portanto, de facto, consegue-se nos hipermercados encontrar a maior parte destes materiais. Então, eu vou-vos mostrar uma série de objetos que são definidos. Há dois principais objetos que eu quero, para onde eu quero olhar. Um é um objeto que nós chamamos um diorama, e outro que nós podemos chamar uma maquete ou um cenário, que é mais relacionado com ficção, enquanto o diorama é mais relacionado com a realidade. Deixa lá ver se isto anda. Não anda? Anda. Portanto, um diorama é uma simulação de um ambiente real,
que é feita num espaço que pode ser numa escala muito pequena ou uma escala real, uma escala grande, e que é construído para criar uma imagem tridimensional e altamente realista desse ambiente que está a ser descrito nesse espaço. Os dioramas que eu vos vou mostrar agora são muito conhecidos, são muito famosos no mundo e são construídos, estão no Museu de História Natural de Nova Iorque. A maior parte dos museus de História Natural têm dioramas. Os de Nova Iorque são os mais importantes, mais conhecidos, não só pelo realismo do cenário, que é maioritariamente pintado, a vegetação que é aplicada de uma forma de tal maneira exímia que não se consegue às vezes distinguir o que é a vegetação real daquilo que é a vegetação pintada. E depois a taxidermia, portanto os animais estão colocados dentro desse cenário, os animais são verdadeiros, são empalhados, digamos, e o museu é conhecido por ter taxidermia mais espetacular no mundo, mais realista. Quando vocês olham para um bicho empalhado, veem a sua pele, não é? E todo o revestimento do animal é verdadeiro, mas depois o interior é esculpido em vários materiais, principalmente madeira, e tem que ser esculpido por especialistas que estudam a anatomia do animal de maneira a poder criar as volumetrias dos músculos e as articulações e as escalas dos vários elementos dos corpos, para que quando se reveste a escultura com a pele pareça mesmo aquele animal e não uma coisa meio estranha, não é? Nós em Lisboa temos algumas coisas no Museu de História Natural, engraçado, temos algumas coisas de muito boa qualidade, que são extremamente realistas, depois temos outras que são estranhas, não é? A gente olha para o bicho e percebe que o bicho não está bem, que a anatomia não está bem. Portanto, eu gosto muito de mostrar estes dioramas, que está aqui uma parte. Gosto muito de mostrar estes dioramas, não só porque tive a oportunidade de os ver muitas vezes ao vivo, de poder observá-los à minha frente e de admirar o virtuosismo da pintura, não é? A pintura que vocês veem aqui no fundo destas montanhas, por exemplo, é uma pintura feita numa parede que é curva, é côncava, digamos, e é côncava para os lados e para baixo, portanto faz uma espécie de um ovo que eles pintam de maneira, eles aplicam perspectiva linear e atmosférica, perspectiva linear no sentido de criarem pontos de fuga que fazem com que a gente veja, tenha uma sensação de espaço tridimensional na imagem que tem a ver com a escala dos objetos que aumenta à medida que se aproxima do observador, e depois a maneira como eles fundem pela cor e textura aquilo que é pintado com aquilo que é real. Portanto, aqui já é tridimensional, isto já é chão com ervas, tudo isto é pintado, e depois de repente esta água aqui já é pintada, já não é tridimensional, mas quase não se consegue perceber, é preciso estar ali em cima e andar de um lado para o outro para conseguir ver o que é mesmo verdadeiro, o que é que não é. Aqui, por exemplo, este búfalo aqui atrás, ou bisonte, não tenho a certeza qual dos bichos é. Este bicho está pintado e este bicho existe, e é um bicho mesmo. É muito impressionante esta ligação entre o tridimensional e o bidimensional, que é feita de maneira a que a pessoa quase não consiga distinguir a fronteira entre uma coisa e a outra, não é? Isto é uma imagem que dá para ver a escala de um grizzly bear, não é? De um urso pardo em relação ao público que está a ver. E notem que também que a sala onde o público está é extremamente escura,
e a luz está toda dentro do diorama. E nós vamos falar sobre luz, luz vai ser um elemento importante no nosso trabalho também. Aqui está outro exemplo de um diorama, de um ambiente, de um habitat mais, é um ponto de vista mais close-up, mais perto, não é? Estamos numa floresta, há muita vegetação que impede que a gente veja bem o que está para trás. O que está para trás está tudo pintado e depois tem o animal meio camuflado nessa vegetação. Isso é uma imagem de uma restauradora que está a limpar o espécime dentro do diorama. E há aqui este diorama, que é um diorama noturno, tem uma luz muito pálida, num ambiente ainda mais escuro, que tem uma aurora borealis aqui atrás, e é uma simulação do Ártico e de uma série de lobos a correr na neve. E este diorama, não sei se vocês notam, mas este senhor que está a limpar e a restaurar o diorama está rodeado de pigmentos com cores variadas, e toda a neve que vocês veem aqui, que parece que tem sombras projetadas dos lobos na neve, aqui isto não são sombras, isto são poeiras com cores diferentes aplicadas de maneira a criar uma ideia de sombra. É muito impressionante este trabalho em termos de ilusão óptica. Aqui temos eu vou-vos mostrar um pequeno vídeo dos técnicos a restaurar e a falarem destes dioramas durante 2 ou 3 minutos. Vou pôr no play. Vamos ver. These dioramas in the North American Mammals Hall, they are sealed very tightly. For most of them, the only way to get inside of them is to pull the front glass. Really, they've only been gone into once or twice prior to this restoration and conservation. During this process, we are working with conservators to utilize materials that will not harm the specimens. All of the treatments that we're doing are reversible with materials that can, at some future point, if better methods are developed, they can be removed and retreated. I believe these exhibits, once only viewed as exhibits, now have crossed the line into fine arts and archival materials. So we are handling them very differently today. Oh my goodness. Isn't it amazing? Wow. Wow. It's got to be balsam wood. That's incredible. Yeah. The central focus of the exhibits here in the North American Mammals Hall is the taxidermy. Typically, the composition of the diorama really centers around the featured animals. And of course, the taxidermy is nothing less than great animal sculpture. They were created in the late 1930s, soon after the opening of the Akeley Hall. All of the methods and techniques and expertise that was developed in the creation of the Akeley dioramas were then brought down here in the creation of these, and these really are considered the best in the world. Engraçado, quer dizer, porque é que isto tem, eu vos quis mostrar isto, quis-vos mostrar para vocês só terem uma ideia de a que trabalho as pessoas se dão para criar uma ilusão absolutamente hiperrealista de um habitat, não é? É claro que a gente pode pensar, isto tem uma função educativa, os animais são colecionados, a coleção
espécimes é feita desde que a história natural começou, o desejo de compreender as espécies, como é que elas são e como é que elas vivem, o que é que elas comem, como é que se relacionam, como é que evoluem, não é? O ser humano faz isso no estudo da natureza, faz isso com todos os animais e plantas, não é? Pensem no que é um herbário, uma coleção de plantas que é catalogada, que é nomeada, que é descrita, de maneira a haver uma espécie de uma compreensão do mundo natural e de como é que se correlacionam as espécies, não é? E os museus, como este Museu de História Natural, guardam os espécimes e selecionam os exemplos mais significativos para mostrar ao público. E o público, num museu destes, se vocês lá forem, vão ver que, como o de Lisboa também, em escala menor, é um museu onde muitas crianças vão, muitas escolas vão, é um centro de ensino, é um centro onde as pessoas vão aprender o que é, como é que o mundo é, como é que a natureza funciona e outros habitats e outros climas e outras vegetações e outros ambientes, como é que eles são. E os dioramas são a forma mais emocionante de ver um habitat, não é? Para nós, se calhar, é difícil compreender o quão emocionante estes cenários eram antes de existir televisão. Quer dizer, agora nós temos televisão ou um ecrã em movimento, a imagem em movimento, o vídeo, o filme, permite-nos olhar e entrar dentro destes mundos exóticos, não é? Sem grande esforço, carregamos no botão e entramos, não é? Mas se andarem para trás no tempo, até ao período pré-imagem em movimento, andem para trás 100 anos e imaginam o que é a sensação de uma pessoa entrar numa sala e ver um urso pardo em pé, olhar para nós, não é? Rodeado de montanhas, rodeado de árvores. É uma coisa que devia ser de uma pessoa suster a respiração de espanto, não é? E esse entusiasmo levou ao aperfeiçoamento destas técnicas de representação do espaço, um aperfeiçoamento completamente extraordinário. Portanto, a gente vê nos vídeos, vê como eles pintam o pelo do bisonte para ficar um bocadinho mais vivo, e como é que eles conseguem criar modelações de cor que são absolutamente reais, é como se estivéssemos lá. Este trabalho é um trabalho com um objetivo muito científico, de divulgação e de representação do mundo de forma realista. Quando vocês veem um diorama lá no museu, vocês vão ver que as plantas que estão representadas no diorama estão todas nomeadas e catalogadas, e a informação técnica daquele habitat, o que é que aquele bicho come, como é que ele se comporta, está tudo colocado de maneira a haver um conhecimento desse habitat. Nós, como artistas, pelo menos é o que eu sinto, quando eu vou ver uma coisa destas, eu não me dou muito ao trabalho de ver qual é o espécime de planta que está ali, que flor é aquela, não é? E que tipo de urso é aquele em relação a outro urso. Eu fico maravilhada com a forma, é uma coisa, a minha experiência é mais estética e menos racional, menos científica, e de facto é como se eu estivesse a olhar para uma pintura ou uma obra de arte, não é? Estou a olhar para uma coisa que me impressiona e que me faz imaginar coisas, e essa relação com o diorama aconteceu com muitos artistas, não é? Eu tenho aqui alguns exemplos. Peço desculpa, não é isto que eu quero. Para frente. Isto aqui, deixem-me ver o que é que eu pus aqui. Se é ou não relevante. É isto, pronto. Este senhor que está aqui neste vídeo chama-se Hiroshi Sugimoto e é um fotógrafo contemporâneo muito conhecido. I have my ideas and visions of what nature should look like. So I'm using this diorama to represent my idealistic visions of nature.
This is my fourth trial to be here. I keep coming back to photograph these beautiful dioramas. I've been to many other museums, but among them, this is the best quality, the production quality of the dioramas, and then also the quantity of the dioramas. Estas fotografias, por exemplo, vou usar aqui, estas fotografias são tiradas pelo este artista, o Sugimoto, que é famoso por fazer fotografia a preto e branco, fotografia analógica, não é digital. E há muitas séries conhecidas dele, e esta é uma delas. E quando a gente vê estas fotografias, e se olharem para elas num livro ou num ecrã, poderiam dizer, isto é uma fotografia de alguém que está a olhar para os gorilas naquele sítio e fotografou os gorilas a preto e branco. A ilusão óptica do diorama, que ao vivo a gente sabe que são, quer dizer, a gente sabe que estamos a olhar para uma escultura, que não é verdade, não é? Quando é fotografado, e especialmente quando a cor lhe é retirada, cria ainda uma ilusão mais convincente, quer dizer, a gente já não tem a certeza se estamos a olhar para uma fotografia de uma escultura ou se estamos a olhar para uma fotografia natural tirada no local, não é? De um bicho que está a mexer, de uma situação que está em ação. E o Sugimoto fez, eu depois partilho com vocês, para ver se quiserem ver os vídeos até ao fim, eu vou-vos enviar aqui umas fotografias dele que eu queria que vocês vissem. Por exemplo, isto, não é? Eu envio-vos o documento e, portanto, vocês depois podem ver os filmes se quiserem com mais tempo. Mas pronto, estamos aqui a olhar para coisas que são construções cujo objetivo é iludir o observador, fazer com que o observador se esqueça que não está a olhar para a vida real, que aquilo não é verdade, mas não precisa de ser verdade, porque eu fico tão imersa naquele ambiente que me esqueço do que é verdade. Este fenómeno que as pessoas têm em si, de se esquecerem da realidade de propósito, não é? É um fenómeno muito interessante nosso, não é? Tem a ver com a nossa imaginação e com o nosso desejo de sonhar, não é? Mas também é explorado em muitos contextos, quer dizer, se vocês, por exemplo, experimentarem, pensarem, porquê que será quando eu entro numa catedral, não é? Em qualquer cidade europeia, e olho estou dentro de uma catedral, porquê que o teto é tão alto, porquê que existem vitrais, porquê que a arquitetura foi concebida desta forma, não é? A gente entra numa catedral e olha para cima e nunca mais acaba, não é? Quanto mais alta é a catedral, mais nos impressiona, mais um sentido de maravilha nós temos, não é? Mas os ingleses chamam de olhar e disso nos dar uma espécie de uma reação emocional imediata àquela coisa maravilhosa, extraordinária, completamente fora da nossa escala, quase divina. Era essa a ideia, não é? A ideia da pessoa entrar na casa de Deus e de repente lembrar-se que Deus é tão... Deus e o homem não são a mesma coisa, Deus é qualquer coisa muito superior. E a casa de Deus é uma casa que tem características sobre-humanas, super-humanas, não é? Construir aquilo desafia as leis da gravidade, não é? Desafia a nossa engenharia, a nossa capacidade, aquilo que é normal. E é por isso que a arquitetura foi sendo desenvolvida de maneira a criar esse impacto em nós quando a gente entra, de ficarmos extasiados com o ambiente. Os dioramas não produzem esse efeito a essa escala, não é? A gente não entra dentro de um diorama, nós estamos a olhar de fora, não é? Mas produzem essa sensação de maravilha. Ai, que maravilha, que coisa tão extraordinária. E a gente
não se importa que não seja verdade, pelo contrário, sabemos que aquilo não é verdade e, no entanto, isso não faz mal. Deixamos-nos ir pela sensação, não é? Há outra área onde isso é explorado de uma maneira muito, muito versátil, que é o teatro, não é? E, claro, o cinema também, mas se vocês pensarem, uma sala de cinema é na verdade uma réplica de um teatro. Um teatro é uma sala muito escura, onde as pessoas se sentam, a escuridão serve para a pessoa se esquecer onde está, para a pessoa não olhar à sua volta e não ver o seu próprio corpo e o corpo do vizinho e os objetos. E a escuridão serve para isolar os sentidos, para a gente só ver o que está iluminado. E é o palco. O palco é a coisa que está iluminada num teatro, é aquilo que a gente olha. Um palco é uma coisa extremamente artificial, é uma caixa, não é? Geralmente a iluminação também é extremamente artificial e a gente sabe muito bem que estamos a olhar para uma caixa iluminada e, no entanto, o efeito desse foco luminoso numa caixa artificial é suficientemente poderoso para a gente ouvir. O ator entra em cena, a gente olha para o ator, começa a ouvir e esquece completamente onde está. Se for um bom teatro, se for um péssimo teatro, se calhar passamos o tempo todo a pensar que a cadeira é desconfortável, que me dói as pernas, quer dizer, esse género de... Isso é porque o teatro de facto não vale, não é? Se um teatro for minimamente decente, uma pessoa perde a noção do tempo, perde a noção do espaço e entra dentro da história. Tal como um bom livro, uma pessoa entra dentro de uma história e pode estar na sala de espera do dentista e estar-se nas tintas para o ambiente onde está. Não é? Portanto, essa coisa de fugir do sítio onde se está para entrar numa coisa maravilhosa, numa coisa imaginária, é uma coisa que se faz no teatro. O diorama e um palco são coisas muito semelhantes, com a diferença que um palco é um sítio habitado, onde a gente entra. Quer dizer, entra o ator, não entra o observador. Quando se desenha o espaço dentro de um palco, portanto, o cenógrafo, a pessoa que vai desenhar o ambiente onde os atores vão atuar, com frequência precisa de criar aquilo que nós chamamos uma maquete, não é? É para aí que nós estamos a ir. Portanto, como devem imaginar, eu não vos vou pedir que façam uma cenografia em vossa casa que implique transformar a casa numa floresta. Não, isso não seria fácil e não seria adequado. Mas vou-vos pedir que construam uma maquete desse espaço que vocês vão ter que imaginar, vão ter que desenhar e que teoricamente poderia depois ser extrapolado para a escala humana num espaço imaginário. Portanto, vocês vão na verdade ser uma espécie de cenógrafos e que vos é dada a função de criar um espaço que tem que ser desenhado a 3 dimensões. Pronto, é isso que vocês vão fazer. Há muitos exemplos que nos podem inspirar do tipo de espaço que a gente possa querer construir. Este objeto que está aqui à vossa frente, é uma maquete, não é bem uma maquete, é um brinquedo, na verdade. Isto é uma coisa chamada Toy Theatre, que era uma coisa muito popular no século XIX. Eram teatrinhos em miniatura, com às vezes figurinhas que eram brinquedos, na verdade, não só para crianças brincarem e pôr, vou pôr um sofazinho, é uma casinha de bonecas, não é? Vou pôr aqui este sofá e vou pôr aqui esta figurinha agora está aqui à lareira e aquela figurinha vai aparecer do lado esquerdo e vai fazer isto ou aquilo. Portanto, é uma encenação que serve para uma criança imaginar uma história e conceber a história, mas também servia para performance, quer dizer, havia manipuladores, havia atores treinados para manipular estes teatrinhos, e isso é um bocadinho como o teatro de marionetas, não é? Os atores agiam, falavam, mexiam nos objetos, de tal maneira que as pessoas que estão a ver esquecem-se que o ator está ali e começam a olhar para os objetos e a imaginar que aquela figurinha fala e que é minúscula, mas que é uma pessoa e que está a dizer uma coisa, ou que está a cantar, ou que está a brincar. Quer dizer, é tão fácil, nós queremos ser iludidos, não é? Nós todos gostamos, adoramos ser iludidos.
pensem nas crianças, não é? É tão fácil maravilhar uma criança com um pequeno truque de magia ou com uma pequena brincadeira. Eles imediatamente acreditam, querem acreditar, estão desesperados por fugir da realidade. E estes objetos eram feitos, eram muito populares, isto também é um período onde não havia cinema, não havia televisão, não havia entertainment como há agora, não é? E portanto as famílias reuniam-se à volta dos teatros de marionete e dos teatros de brinquedo e encenavam histórias e faziam peças de teatro, não é? Ok, há muitos objetos destes online, basta fazer uma pesquisa no Google de Toy Theatres e vocês vão ver montes deles, até há uma loja especializada em Toy Theatres em Londres que só vende estes objetos e eu passo por eles porque de facto dão muitas ideias e mostram mais ou menos como é que a gente pode fazer simulações tridimensionais de espaços imaginários, mas eu quero entrar num artista específico, que é o artista que eu acho que nós devíamos ver com mais atenção para nos ajudar na nossa construção deste espaço que nós vamos ter que fazer. É um artista que vocês provavelmente já conhecem bem, chama-se David Hockney, ele é pintor, desenhador, gravador e cenógrafo. E no caso do David Hockney, que é um dos artistas que eu mais admiro e que já é bastante idoso, mas que eu admiro pela sua versatilidade técnica, pelo facto dele operar tão bem nas duas dimensões como nas três dimensões. Ele faz um desenho, o desenho é original, é tecnicamente espetacular, ele faz uma pintura, a cor é qualquer coisa fora do normal, e depois ele consegue transladar todas essas capacidades para o espaço físico tridimensional. Consegue manipular luz, consegue manipular. É um arquiteto, é um desenhador, é um pintor, quer dizer, é uma pessoa que tem todos os talentos, todos, quer dizer, no que diz respeito às artes visuais, não é? Portanto, eu ponho este pequeno vídeo porque este vídeo tem a ver com ele e com este senhor cujo nome eu não me lembro, mas que vocês já vão ver, e que tem a ver com um design de uma peça de bailado, de ópera, na verdade, que ele foi um dos primeiros que ele fez e que está intimamente ligado à gravura. É possível que eu já tenha mostrado isto aos meus alunos do terceiro ano, não sei. A Valentina está aí a olhar, talvez já tenha visto. Mas este trabalho foi feito a partir de uma série de gravuras e este vídeo mostra imensas partes dos objetos e dos cenários dele. E vocês, se calhar, vão logo perceber porque é que isto parecem gravuras em tamanho gigante. I was living in Paris. It was 1974, and John Cox asked me about designing the Rake's Progress. Would I come over? First of all, I admired his work as an artist very much. I mean, he was very much, a headline artist even then, and had been almost since he was at college. And I knew that one of the first things he did after he left the Royal College of Art was to go to America, and he did a whole series called The Rake's Progress. I'd never been to America before, and I was struck by, like, the bums on the Bowery. It reminded me quite of 18th century London in the sense that you saw people on the street. In those days, you'd never see that in London in 1961. This is somebody who's thought of the subject and who would be easy and comfortable with this kind of moralistic tale, which at the same time, of course, has a lot of humor as well as a lot of humanity. The moment I heard the music, I thought it took me a while to get into it, but once I did, I thought it was fantastic music, actually. I felt he was getting a visual equivalent of the music in the most extraordinary way. Very angular, but very strict, very disciplined, and with a lot of clarity and a lot of sensitivity too. He came up with a suggestion of, instead of taking the Hogarth paintings, take the engravings and then use the engraving graphic techniques.
that would be linear, spiky, which I felt would go with the music better. It's a live thing. It's a live thing. It's not like a drawing or a painting or anything else. It's alive, and it's alive because of the people who bring it to life. And that's what makes it exciting for me to do. Reparem, incrível, não é? Só esta última imagem deste cantor. Ui, já fiz a asneira. Mas vou pôr aqui. Esta imagem, tudo, o cenário, o casaco do senhor, não é? É tudo feito com linhas, com linhas cruzadas de cores diferentes, cruzadas em ângulos diferentes, e quem faz uma gravura em água forte, por exemplo, que era a técnica, na verdade em buril, que é a técnica em que as gravuras originais do Hogarth que contam esta história, que é esta ópera chamada The Rake's Progress, que não era uma ópera, era uma história, que tinha sido ilustrada em gravura por este artista Hogarth, ok? E essas gravuras são todas feitas com linhas, cruzadas, porque são trabalhadas em metal, e o metal é cortado. E a única coisa que se pode fazer nesse metal, quando se corta no metal, é linhas, não é? Portanto, se vocês olharem Hogarth, as gravuras originais do Hogarth, existem pinturas e gravuras. As gravuras são assim, a ver se isto abre com resolução suficiente para vocês perceberem, e vai abrir. Para perceberem como é que elas são, não é? Todas as tonalidades na imagem são criadas com linhas, e esta técnica que nós chamamos cross-hatching, nós chamamos em inglês porque eu não sei se existe um nome específico em português para descrever esta técnica, é uma técnica que os gravadores conhecem muito bem, porque é a única maneira, ou foi durante centenas de anos, a única maneira de reproduzir sombras e volumes em desenho em metal, que depois podiam ser impressos múltiplas vezes e colocados em livros ou vendidos ou disseminados de maneiras diferentes. Quando a gente afasta o olho da imagem, a gente não vê, a gente deixa de ver as linhas e passa a ver sombras e luzes e texturas e brilhos e cada vez mais realista à medida que a gente se afasta da imagem, não é? Quando a gente se aproxima, a gente percebe que tudo isto é feito com padrões abstratos de linhas e pontos. Isto é uma técnica que tem que se aprender a fazer quando uma pessoa quer fazer uma reprodução gráfica de um desenho ou de uma pintura, não é? Portanto, a partir disto, o David Hockney olhou para isto, que são as ilustrações daquela história, daquela peça, daquela ópera, não é? E fez uma espécie de uma versão à escala humana, real, utilizando este jogo de linhas, e depois, claro, que ainda elaborou para além de... Peço desculpa. Para além de utilizar as linhas, elaborou nas cores também. Mas pronto, e depois o que é que ele fez? Ele fez uma espécie de um trocadilho e de uma brincadeira entre as gravuras conhecidas do século XIX do Hogarth e o espaço real do palco, que é muito maior, e quando nós observadores olhamos, sabemos muito bem que isto não é verdade, isto não é nada realista, nada realista, não é? É uma coisa meio surrealista. E no entanto a gente olha e parece que estamos dentro do desenho, parece que estamos a habitar aquele desenho, porque é tudo quadriculado, até os objetos tridimensionais que estão no palco, que nós chamamos os adereços, não é? A toalha de mesa, o sofá, é tudo quadriculado. E portanto parece que o mundo, olha ele aqui sentado no baloiço, no seu próprio cenário, tudo é feito para parecer que estamos dentro de um desenho.
esta imagem que é à esquerda é uma maquete, pronto, é uma miniatura do cenário real. Esta imagem aqui à direita é o cenário real. E na maquete ele dá-se ao trabalho de fazer os figurinos também, portanto, foi tudo desenhado por ele. Coisa que não acontece, não é frequente um artista visual ser o desenhador de uma performance a todos os níveis, que inclui as perucas e os casacos e os vestidos. É assim uma coisa muito virtuosa. E ele fez estas figurinhas feitas com cartolina ou com capa line que se aguentam de pé porque são, na verdade, uma espécie de uma cruz, uma coisa que encaixa na outra como se fosse um brinquedo e que permite pôr as figurinhas no espaço do cenário. Estão a ver aqui outro ponto de vista do mesmo cenário. E depois reparem também que, apesar disto ser uma maquete em miniatura, isto é uma miniatura, está iluminada. Está iluminada daqui, da esquerda, e daqui, da direita, e essa iluminação é fundamental para criar sombras, para produzir sombras que projetam nas paredes, e essas sombras dão-nos uma ideia do mood que este espaço pode ter. Pode variar imenso consoante a maneira como ele é iluminado. Portanto, nós além de construirmos nós vamos construir um espaço em miniatura, além de o construir, vamos ter que usar iluminação para testar o potencial desse espaço. Vamos ter que o iluminar de maneiras diferentes para ver que tipo de ambiente conseguimos criar com aquele espaço. Que tipo de sombras é que aparecem, não é? Que tipo de ambiente o espaço pode ter. Aqui está outra maquete em papel. Isto é uma maquete à escala quase real, ele está aqui, não é? Enfiado dentro, com uma camisa às riscas. Isto já são os atores mesmo no palco, com umas máscaras que têm o mesmo padrão de linhas que tem o próprio fundo. Outro cenário que não tem nada a ver, pronto, isto é o Turandot, acho eu, pronto, é outra ópera, este é posterior, acho eu, àquela que vimos, e este trabalho também do David Hockney é um trabalho que se aproxima muito mais da pintura do que do desenho. O outro trabalho que estávamos a ver era uma espécie de uma transformação de um desenho num mundo real. O desenho vira verdadeiro e nós habitamos o desenho. Isto aqui já não nos puxa para o desenho tanto, porque é uma coisa mais construída mais com forma e cor, e portanto a gente olha para estas superfícies e vê cor, elas são lisas e têm cores muito fortes e têm também luz e sombra, e a luz aqui neste caso não é uma luz neutra, branca, é uma luz colorida, e a luz colorida ainda vai influenciar mais a cor das superfícies que estão aqui representadas no cenário. Tanto que há muitas imagens deste mesmo cenário com luzes azuis, com luzes vermelhas, luzes laranjas, e essa iluminação representa uma total transformação ou da situação que está a acontecer ali no espaço, ou do tempo do dia e da noite. Muitas vezes usam-se cores nas luzes no teatro para indicar uma tempestade, uma cena noturna, uma cena diurna, uma cena de violência, uma cena de amor. Estas coisas podem ser, na verdade, representadas com a cor da luz e não só com a cor das paredes e do chão que estão à volta. Aqui tem outro, do mesmo cenário. Reparem que isto tem luzes vermelhas na frente e tem luzes roxas atrás, não é? E depois tem uma luz neutra nos atores, porque se a gente puser esta luz roxa em cima da atriz, a atriz fica roxa. E às vezes isso é desconcertante. Mas reparem que a iluminação no teatro é ela própria uma área de design muito especializada, e um iluminador pode criar todo o tipo de efeitos com a maneira como ilumina o espaço, de tal maneira que é possível quase criar só com luz um indício de uma coisa que não está lá. Portanto, um espaço iluminado de uma certa maneira pode se transformar de facto numa floresta tropical e não ter rigorosamente nada lá dentro.
é só a maneira como a luz é colocada em certas zonas e como é refletida pelas superfícies que lá estão. Aqui está uma iluminação totalmente azul, no mesmo teatro. Este é outro designer muito conhecido que é um designer mais minimalista e que faz cenários que têm formas mais simples do que o Hockney, só que são formas que vivem muito mais da luz do que ainda mais de efeitos de luz do que o Hockney. Não é? Isto é um pequeno vídeo que mostra, isto é uma curiosidade, não é completamente essencial, mas é giríssimo, porque é um time-lapse de uma construção de um cenário operático que mostra que isto tudo é feito de esferovite e que é feito quase tudo de esferovite e madeira tipo contraplacado. Depois é pintado assim com... Reparem como ele anda de um lado para o outro a dar ali uns toques uns highlights numa pedra ou naquela pedra, porque sabe que o público vai ver mais profundidade se houver estes highlights de cor. Portanto, são eles a construir e depois no fim a destruir um cenário monumental num teatro giratório, num palco giratório. É muito giro. Portanto, vocês podem, se quiserem, depois por entertainment, ver estes filmes no vosso tempo. Isto é eles a desfazerem aquilo tudo outra vez. Aqui entra outra vez uma coisa que me impressiona, tal como os dioramas do Museu de História Natural, é um trabalho absolutamente dantesco. Centenas de pessoas acumulam-se aqui neste sítio e estão não sei quantos meses a construir arduamente, meticulosamente, uma coisa que vai ser desmanchada em 5 minutos no fim, que é completamente efêmera, não é? O público vê a peça, que pode estar em cena, então em ópera, não é? Nunca estão em cena muito tempo, pode estar umas semanas em cena, e depois a coisa é toda desmantelada e deitada fora e transformada noutra. E às vezes eu penso, mas para quê? Quer dizer, para que darmos ao trabalho de fazer uma coisa tão difícil, tão complexa, para depois desfazer imediatamente a seguir? E eu acho que não há limite o trabalho que os seres humanos se dão para produzir ilusões e para se tirarem a si próprios da realidade. Eu acho que é um bocado... Isto, a gente sente isto em todo o lado. E quando estamos a produzir um objeto artístico, também, não sei se vos acontece, não é? Vocês estão a construir um objeto que vos demora semanas a construir e que às vezes parte e destrói-se e vos desilude, e às vezes o contrário, um objeto que vocês estão a fazer tentativamente e de repente ele supera as vossas expectativas. Quando uma coisa supera as vossas expectativas, a sensação que vocês têm, eu acho que isto é universal, é uma sensação eufórica. Nem acredito que eu fiz uma coisa, nem acredito que fiz isto. É uma sensação eufórica que não dura muito tempo, porque ao fim de algum tempo a gente habitua-se, tipo, já fiz isto, agora tenho que fazer outra coisa ainda mais impressionante, não é? É uma sensação addictive, é como uma droga, não é? A pessoa está sempre a querer superar-se. E isso acontece na prática artística, como em quase tudo, não é? Quando a gente tem uma ligação forte com o que está a fazer. Robert Wilson é o nome deste designer que trabalha com a luz, às vezes de uma maneira muito minimal, como aqui, por exemplo, este ecrã que faz um degradê de tons de azul, e o azul bate no ator e faz um degradê no fato do ator, e tudo isto cria um ambiente místico, estranho, e pronto. E isto é interessante olhar para Robert Wilson, porque quando vocês estiverem a imaginar o vosso espaço, podem de facto tentar basear-se mais na cor e forma daquilo que constroem, mas também podem pensar, não, eu vou construir uma coisa neutra, porque eu vou usar uma lanterna amarela e depois uma verde e uma azul, e vou com isso transformar o meu espaço em várias coisas diferentes, é mais versátil, não é? Nós podemos, quer dizer, nós infelizmente com o confinamento atual não temos acesso a uma loja que eu acho essencial
um cenógrafo, artista, que faz maquetes, que é uma loja do chinês. Nas lojas dos chineses a gente encontra, por exemplo, todo o tipo de iluminação que a gente pode usar para simular cenários em casa sem grande investimento. Não sei, quer dizer, não é fácil, por exemplo, agora não é fácil agora eu ir ali comprar uma lanterna LED azul, mas eu consigo transformar um candeeiro de minha casa numa luz azul. Posso comprar um bocado de celofane e fazer ali uma espécie de um abajur e transformar, ou posso pegar uma peça de roupa azul, também serve, não é? Há muitas soluções. Agora, fora do teatro e da história natural, também existem objetos que têm a mesma lógica, que são construídos um bocadinho da mesma maneira e que são feitos por artistas que não têm um objetivo como tem no teatro de ser um cenário onde os atores vêm contar uma história. Às vezes são mundos microscópicos ou pequenos mundos tridimensionais que têm uma função um bocadinho mais abstrata. Um artista muito conhecido que trabalhava com estes objetos chama-se Joseph Cornell e que é conhecido por fazer caixas, é como se fosse um pintor, mas em vez de ser um pintor é um assembler. Um assembler é uma pessoa que coleciona pequenos objetos, que coleciona imagens, que coleciona coisas e depois monta, constrói uma composição que tem elementos bidimensionais, tem elementos de desenho e de pintura e depois tem elementos tridimensionais, objetos que entram dentro do espaço e coabitam e relacionam-se com os desenhos. Joseph Cornell fazia muitos objetos assim que às vezes eram envidraçados e funcionavam como molduras tridimensionais que iam à parede. E muitos deles têm verdadeiro mix media, não é? Coisas que são pintadas à mão, esculpidas, coisas que já existem, como um copo, ou um brinquedo, ou um pedaço de madeira. Portanto, são coisas que é uma mistura de coisas encontradas com coisas produzidas para criar um cenário, neste caso muito surrealista e abstrato, que às vezes não se consegue interpretar literalmente, não é? Não há um horizonte, não é um espaço exterior, não é um espaço interior, não é um espaço realista, não é? Não existe um mundo assim, mas é muitas vezes um espaço produzido de aglomeração de objetos que têm a ver com uma história qualquer, uma memória, por exemplo. Se a gente quisesse transformar ou criar um espaço que é produzido à custa de uma série de memórias que nós temos de infância, por exemplo, nós poderíamos colecionar uma série de objetos que são significativos dessa memória e criar um espaço imaginário que só nós é que entendemos, porque mais ninguém vai saber que aquele copo tem a ver com uma coisa que aconteceu há 40 anos, quando eu estava a brincar com o meu irmão. É codificado o significado deste cenário, não é? Codificado e pessoal. Temos aqui, por exemplo, uma caixa cheia de objetos que a gente tem a sensação que são significativos, mas não tem a certeza exatamente como. Alguns objetos têm uma carga simbólica muito forte, como a chave, não é? A chave, que é uma coisa que dá acesso a uma coisa que nos é interdita, que é secreto, que, sei lá, pois há aqui uma espécie de um frasco, que eu não sei o que é que tem lá dentro, mas está aqui escrito qualquer coisa, se eu soubesse provavelmente podia interpretar isso também, se é um perfume, ou se é um veneno, ou se é, quer dizer, o que é que pode ser, não é? E a gente olha para dentro destas caixas e vê, ou imagina histórias também. E depois temos este tipo de construção que é, por exemplo, o Picasso fazia muitas assemblagens assim deste género na altura do período do cubismo, que ele muitas vezes usava para criar modelos para desenhar ou para brincar com a ideia das dimensões do espaço, numa altura em que o cubismo estava a ser explorado por ele próprio
e por poucos mais, não é? Era uma coisa pioneira e era a ideia de que o espaço pode ser desconstruído e pode ser representado de uma forma não real. A perspectiva linear, que há 500 anos foi inventada para reproduzir tridimensionalidade no espaço bidimensional, que é aquilo que os arquitetos e engenheiros usam para simular uma coisa tridimensional num espaço que é plano, é uma coisa artificial. A gente sabe quando desenha um cubo numa folha de papel que estamos a desenhar um conjunto de linhas tortas, mas que, se estiverem tortas da maneira certa, criam a ilusão de cubo e a gente vê uma coisa tridimensional. No caso destes objetos, o Picasso está a brincar com essa ideia de perspectiva e de ponto de vista, e está a dizer: e se eu olhasse para uma guitarra e fizesse uma representação dessa guitarra de frente, a 3/4, de lado, por trás, e fizesse tudo no mesmo ângulo? No fundo é essa a brincadeira que ele está a fazer. É uma maneira simples de explicar. Aqui tem outra dessas guitarras e aqui mais um objeto feito com materiais encontrados. Ok? Portanto, o que é que eu vos vou pedir? Agora vou tirar aqui esta apresentação e vou olhar para vocês. Ui, tantas pessoas, agora já estou a ver muitas mais pessoas. Então, eu vou-vos pedir que vocês, isto tem várias tarefas. Uma é pensar o que é que eu quero construir. Eu vou construir uma cena, um ambiente, um mundo, que pode ser micro ou macro, naquilo que eu imagino. Eu posso dizer, eu vou construir um mundo que na verdade é um planeta, é uma cena de ficção científica, um planeta imaginário que nós vamos descobrir onde há vida extraterrestre, uma coisa assim. E, portanto, é uma coisa gigantesca, é o Grand Canyon, é uma vista massiva, não é? Mas vai ser deste tamanho, vai ser uma coisa pequenina, não é? Ou então eu vou construir um espaço que representa a minha casa, ou vou construir um espaço que representa um habitat onde eu estive alguma vez na vida e onde eu me sentia muito bem, ou vou construir um espaço que tem a ver com uma história que eu adoro, de um escritor qualquer que eu li, sei lá. Vou construir um espaço que tem a ver com uma cena específica de um filme que eu vi. Não há regra sobre o que é que eu vou escolher, não vos vou pedir nada de específico, cada pessoa tem que decidir. Isto é um exercício, não é para ficar um mês a pensar no assunto, é para ficar uma hora a pensar no assunto. Uma cena que eu vou construir de uma coisa que eu imaginei, ou que eu vi, ou que me impressiona, ou que eu gostaria que existisse, mas não existe. Posso ser mais realista e pensar que há coisas verticais e horizontais, e que há céu, e que há terra, e que há coisas que estão de pé e coisas que estão deitadas. Posso ser muito, muito straightforward, realista, naquilo que estou a tentar representar, ou posso ser muito abstrato, posso dizer, não, eu vou construir um espaço que eu não sei bem que aparência vai ter, mas é todo ele feito de objetos que eu tenho, que são muito importantes e que se relacionam com a minha infância, ou relacionam-se com uma pessoa que eu gosto muito. Não interessa o que é, porque vocês não precisam de me dizer, nem a ninguém que vá ver o vosso objeto, de onde veio. Pode ser secreto. O que eu quero dizer é, não precisam de partilhar com o observador a lógica dessa escolha, não é? O que interessa é que façam. Ou então podem decidir que não, eu vou fingir que sou arquiteto e vou construir tudo com planos, não é? Podem usar objetos encontrados, objetos que já tenham, e podem construir. Se vão construir, é tudo com cartão, cartolina, papel, nada de... Podem usar plástico se quiserem, mas é difícil colar coisas de plástico. O mais fácil mesmo é papel e cartão, e podem usar, se quiserem, alguns truques que eu vos vou ensinar. Até mesmo na próxima aula eu vos demonstro à vossa frente. Se alguém dizer, eu quero muito fazer uma porta, não sei como é que monto, eu posso ajudar
com alguns materiais que eu vou ter comigo, tipo isto, não é? A dizer como é que eu faria uma porta desse tamanho, nesse sítio e tal. Eu vou-vos também mostrar, não quero mostrar muita coisa hoje, não vos quero influenciar demais, mas mostrar muito rapidamente algumas técnicas que eu uso muito quando quero fazer pequenas maquetes ou pequenos objetos tridimensionais com papel para transformar uma coisa plana numa coisa tridimensional muito depressa. Como por exemplo, meia dúzia de métodos que vêm do origami, coisa que eu fazia quando era miúda por prazer, fazia para me divertir, tentava fazer. Tem a ver com dobragem, corte, dobragem, sei lá, coisas assim, não é? Isto é muito simples, mas isto pode ser elaborado até ficar muito complicado, não é? Uma coisa deste género, que é na verdade um pop-up, tem esta vantagem de abrir e fechar, que não é necessário vocês fazerem o vosso trabalho em pop-up, vocês podem querer usar algumas técnicas do pop-up para fazerem objetos tridimensionais e arquitetónicos no vosso cenário, mas não é obrigatório. Podem decidir que vão fazer tudo com paredes, traves, o que quiserem, mas se eu vou-vos mostrar um exemplo de como é que este processo, não é, pode se transformar, por exemplo, uma caixa que abre e é tridimensional e é um cenário. Conseguem ver? Conseguem ver. Pronto. Isto é uma espécie de um acordeão que abre e fecha e que pode ser muito simples e muito elaborado e é tudo feito com a mesma engenharia básica de cortar uma coisa, dobrar e reverter a dobra para o outro lado. Está outro exemplo. Eu não tenho muitos aqui. Junto aqui é outro exemplo. Eu posso fazer uma estrutura deste género onde eu depois monto, construo ou ponho coisas em cima. Pronto. É uma espécie de base para pôr coisas em cima. Eu gosto da coisa de poder fechar, porque eu gosto e sempre gostei da coisa da magia, da surpresa. Fazer uma coisa que parece uma coisa e de repente é outra coisa, não é? Sempre, desde pequenina, as coisas que eu mais gostava eram aqueles brinquedos que saltava uma coisa de repente, não é? Virava-se e era, isto afinal é um bicho. Esses jogos sempre foram. É por isso que eu gosto no teatro, da cenografia, do tipo de desafio que é dado por um diretor de uma peça, não é? Que diz assim: eu tenho que contar esta história que tem 3 atos. E no primeiro ato tudo começa dentro de uma cabana, há uma conversa entre os atores e eles estão dentro de uma cabana, mas de repente essa cabana tem que se desmantelar e transformar-se num barco. Quer dizer, e tem que ser feito assim, não é? E se uma pessoa tiver na Royal Shakespeare Company e tiver um budget de 50.000 euros para fazer aquele cenário, é fácil. Faz um palco rotativo, faz uma cabana e de repente vira e é um barco, não é? Vira ao contrário. Ora, se vocês trabalharem como eu trabalhava numa escola em que o budget era 50 euros e não havia palco rotativo e não havia madeiras e não havia metais e não havia carpinteiros e não havia serralheiros, não havia nada, não é? E vos pedem a mesma coisa. Vocês vão para casa moer o juízo a pensar como é que eu faço uma coisa que é um barco e uma cabana ao mesmo tempo, ambíguo. Será que é possível fazer uma coisa que parece as duas coisas ao mesmo tempo? Basta eu, por exemplo, puxar aqui esta coisa, ou pôr aqui um biombo, ou pôr aqui um pano, ou como é que eu transformo uma coisa noutra coisa? De repente, de uma forma muito rápida. A maior parte das vezes era esse o desafio que me levava a não parar de pensar naquilo, não querer desistir de encontrar aquela solução. Tem que haver uma solução para este problema, tem que haver uma solução. E lembro-me que os primeiros problemas, quando eu comecei a explorar este mundo do teatro, eram problemas assim deste género.
há um personagem que é um cão, mas de repente transforma-se num pássaro. Há um momento em que ele é um pássaro, mas depois volta a ser cão. E isto tem que acontecer em palco, à frente do público. Não pode, claro que ele pode fingir que é um cão com o seu comportamento, não é? E depois de repente transforma-se num bicho. Não, mas é que tem que ser um fato, que é fato de cão e fato de pássaro. E isso era assim uma coisa muito divertida de fazer. Portanto, vocês vão decidir se querem trabalhar só com materiais encontrados ou uma mistura. Eu aconselho-vos a não fazerem só uma coisa ou só outra coisa. Ou se querem construir de raiz os vossos elementos cenográficos todos, pensem nos dioramas. Na maneira como o diorama é um fundo, há um fundo. No caso do diorama realista é redondo, que é para não se ver muito bem, porque o mundo é redondo e para não se ver ângulos e sombras assim angulares, que de repente percebe-se que é um retângulo e que aquilo não pode ser um céu, porque o céu tem ali uma linha vertical que é a sombra do retângulo. Pensem num fundo que envolve coisas tridimensionais que habitam esse mundo e, portanto, vocês podem ter elementos, o fundo pode ser um plano único, mas podem ser vários, como por exemplo naqueles Rockneys em que vocês têm um céu e depois um muro e depois uma porta e depois um arbusto, isso é tudo plano, tudo feito com silhuetas que estão penduradas umas à frente das outras, não é? Pensem se querem usar objetos verdadeiros encontrados que vocês possam misturar. Não é uma pergunta, pois não? Não. E pensem se querem construir, podem utilizar todos os materiais que quiserem, e eu acho que durante a semana a vossa tarefa é tomar decisões sobre o que eu quero representar neste cenário e é angariar todos os materiais para construir. E depois, durante a aula que vem, eu não me importo nada que alguém já me venha com uma coisa meia feita. Não acabem tudo até lá, porque depois há sempre hipótese de melhorar, transformar, às vezes é giro quando estão a mostrar a um observador e ele diz, eu teria feito isso maior, ou eu teria posto vermelho aí, podia pôr azul, não estou bem a ver, não me está a impressionar porque há sempre uma coisa que ajuda na interação com o outro observador. Portanto, é terem os materiais, podem pintar, podem desenhar, não façam nada em que a engenharia seja tão difícil que não conseguem pôr de pé aquilo que têm. Quer dizer, eu quero fazer uma árvore, imaginem. Eu não vou fazer a minha árvore hiperrealista em casa com balsa. Eu tinha que esculpir a balsa, tenho que saber esculpir para conseguir fazer um tronco orgânico e realista. Não vale a pena. Quer dizer, não vale a pena. Vale mais fazer uma representação abstrata de uma árvore. Como, por exemplo, desenhar uma árvore flat 2 vezes em cartão, fazer um golpe no centro e encaixar uma na outra assim, e ela fica de pé. E dá para andar à roda e fica uma árvore, não é? E depois, outra coisa que eu quero mesmo que pensem é na luz. Eu vou-vos pedir depois, mais tarde, uma vez tendo este cenário feito, que convém estar feito na próxima aula, no final da aula ou antes da aula seguinte, o cenário tem que estar feito. E vocês têm que ter uma maneira de o iluminar, de o guardar, não se estrague, não é? Não venha um cão e coma metade do cenário. Vocês têm que o iluminar de formas diferentes e vão pedir a alguém que vos ajude. Desde a lanterna do telemóvel, a um candeeiro, a uma lanterna, luzes LED, um candeeiro com uma t-shirt vermelha em cima, tudo funciona. E vão tentar depois projetar luzes de maneiras diferentes e fotografar o cenário de maneiras diferentes, ok? Com isso vão produzir uma série de sugimotos, tal e qual, vão ficar igual ao trabalho do Sugimoto, imagens bidimensionais extraordinárias de uma coisa tridimensional, e as imagens vão estar tão bem feitas
que ninguém percebe a escala real daquele objeto. É assim, podia ser gigantesco, não é? A Valentina a rir-se. Não, não vai acontecer. Podem usar brinquedos, tentem que o vosso objeto seja mesmo único, quer dizer, vocês podem ir roubar a casinha da Barbie de um filho e de uma filha que tenham, não é? Como eu poderia, ir buscar ali um Lego. Não é bom, porque o Lego tem um design muito específico e reconhecível, que é Lego, não, em toda a parte do mundo. É como pegar numa lata de Coca-Cola e tentar fazer com que ela seja. Nunca ninguém tinha visto aquela lata de Coca-Cola. Portanto, evitem usar coisas que são tão banais que vão banalizar o vosso objeto. Ok? Ou se as usarem, usem-nas parcimoniosamente, usem-nas em pequena dose, porque o objeto tem que ser mesmo único. Depois, a partir dessas fotografias e do próprio objeto, eu vou pedir para fazerem uma série de desenhos com técnicas diferentes que vamos fazendo ao longo das aulas. E não é para sempre. Eu não gostava de mudar, completamente de assunto daqui a 2 aulas. Não é? Portanto, 2, 3 aulas no máximo para fazer isto e depois passar para outra coisa. Acabar o confinamento. Acabou o confinamento, a gente suspende este trabalho ou faz o trabalho ao vivo. Infelizmente eu não posso receber todos estes alunos fantásticos na oficina de gravura que não caberiam nem ao colo uns dos outros, mas eu sei que os alunos do primeiro ano, se aguentarem no ar por mais uns meses, vão ter aulas comigo no segundo ano. Estes trabalhos podem ser e devem ser sempre. Quando vocês estão a participar num curso que não estava programado, é para tirar partido de tudo o que fizerem, não é? Não deitem nada fora. Desenho é muito importante para um ceramista. A maior parte, às vezes, dos ceramistas não acreditam no que eu estou a dizer, mas é mesmo muito importante. Saber desenhar, conseguir projetar uma ideia em desenho é uma coisa que vos vai salvar imensos problemas no vosso trabalho tridimensional. E portanto, desenhar é uma coisa mesmo muito importante e boa de praticar. E portanto não há assim grande desvantagem de fazer os exercícios e tentar experimentar e ver o que é que dá, não é? E guardar tudo, não deitar nada fora. E quando vem o professor na avaliação, vai tudo para cima da mesa, não é? Eu só fiz este pote. Não, eu fiz este pote, eu fiz este desenho, eu fiz esta maquete, eu fiz esta fotografia, eu fiz tudo isso tem relevância no vosso trabalho. E é isto, já não tenho muito mais para vos dizer. A culpa é da Sofia, porque eu tinha outras ideias para começar, mas foi ela que estava com ar, não sei o que fazer, e quando eu falei em objetos, ela com ar satisfeita, então eu optei por começar por aqui. Portanto, vamos todos fazer maquetes. Okay? Perguntas? Alguém tem perguntas? Não, achei a muito gira. Boa. E o David Hockney também é um dos meus artistas preferidos, por isso. Eu sou... É incrível. Faz tudo, desenhos em iPads, desenhos em... Usa as técnicas mais antigas e as mais modernas, tudo da mesma maneira. A atitude é sempre igual. Não é snob, é isto que eu quero dizer, não é snob. Nem com os materiais, nem com as técnicas, tudo é possível se ele for capaz. E ele com certeza que faz qualquer coisa desde que seja capaz. Não há assim figuras assim. Madalena, as lojas de ferragens de bairro estão abertas. As luzes pode-se lá ir buscar, por exemplo. Vocês vão talvez precisar um bocadinho de ajuda para fotografar as coisas e alguém segura aqui na luz, o outro tira uma foto e tal. Muito giro também fazer pequenos vídeos. Se vocês fizerem apontarem com o telemóvel para o vosso cenário e puserem a gravar e depois ter uma luz a fazer um travelling, não é? Um travelling que faz assim, é incrível o efeito que isso dá. É incrível. Parece que é assim um time-lapse do amanhecer ou do anoitecer, a luz entra, bate nos objetos e depois torce e depois vira e depois... É mesmo uma coisa, e também se usa muito no teatro, essa coisa da luz, do movimento da luz, não é?
lembrem-se da transparência das coisas, a luz que vem de trás, que atravessa os materiais. E se eu trabalhar com papel branco, eu sei que posso pôr backlighting, posso iluminá-lo por trás. E à medida que eu ponho camadas e camadas de papel, as coisas vão ficando mais escuras, não é? Agora, se eu trabalhar com coisas opacas, vantagem e desvantagem. Quando é opaco eu posso aplicar cor, textura, todo tipo de coisas, não é? Mas não posso iluminar por trás, a não ser que eu queira uma silhueta. Aí sim, uma silhueta pode ser uma coisa muito interessante, se tiver buracos, não é? Portanto, vamos depois ver como é que a luz transforma aquilo de uma maneira ainda mais, no fundo, cria mais uma ilusão que aquilo é mesmo um mundo e que não é um monte de cartolinas empilhadas, certo? Vou ver que não é muito difícil de conseguir atingir essa ilusão. E podem, de facto, trabalhar numa caixa de madeira, uma caixa de sapatos, podem trabalhar em cima de uma placa, podem trabalhar... Não façam coisas grandes demais, porque é mais difícil, depois têm que lidar com as características físicas. Este material não se aguenta de pé, cai, não aguenta com o peso daquele, não cola, não se segura, esse género de coisas, não é? Madalena, então isto à partida, temos 2 semanas para este exercício? Vocês têm... Não percebi. Quer dizer, tu depois vais usá-lo para desenhar, portanto tens 2 semanas, tens 1 semana para teres tudo pronto para construir aquilo. Uhum. Depois durante a aula que vem, não é este tipo de aula em que eu falo, mostro, é uma aula informal, prática. Não sei se já fizeste isto online, mas é assim, tens de estar a trabalhar, está num sítio, depois o computador ou o que for, Sim. a mesa onde estás a trabalhar, estás a fazer e eventualmente eu posso ir mostrando imagens de coisas que encontrei entretanto que podem ser giras, vocês têm que me mostrar coisas também. Pôr à frente do ecrã, olha esta coisa, esta bola, vou usar isto. Não é? Ou então, como é que eu faço uma escadaria? Eu vou ter materiais na mesa também para vos ajudar. Mas olha, queremos fazer uma escadaria em papel, fazemos assim, não é? Há coisas que eu não sei fazer, depende. Há coisas que eu sei fazer. Portanto, vamos vendo, ok? E depois, nessa aula, produzir a dita construção, iluminá-la como se conseguir e na aula seguinte então é desenhar, vamos desenhar, ok? Mais perguntas? Não sei se eu gostava de colocar algumas dúvidas. Sou a Marina. Marina. Em relação à lista de materiais que mandou, quando diz carvão, são lápis de carvão ou é alguma coisa mais específica? Carvão vegetal. Okay. Carvão vegetal, que não é aquele que a gente usa para fazer grelhados. É aquele que se compra em pauzinhos. Ok. Ok? Esse carvão a gente vai usar para desenhar as nossas coisas. Portanto, dava muito jeito de ter o carvão, não digo na próxima aula, mas na outra a seguir, tem 15 dias para encontrar um pau de carvão, conseguem com certeza encontrar um carvão. Mais, conta-me. E a grafite, será aqueles lápis de grafite, certo? Lápis que podem ser HB normal, um lápis da papelaria, mas se tiverem lápis um bocadinho mais moles é bom. 2B, 4B são lápis bons para fazer sombras, são moles, mas não é obrigatório, é o que tiverem. Está bem. Ok, obrigada. No confinamento, Valentina, lembras-te do ano passado que a gente fez aquele exercício não era do William Blake, era o do Victor Hugo, e como alguém trabalhou com betadine? E com café. Não tinham tinta em casa. Eu acho que nós não estamos neste tipo de lockdown, porque se eu comprar tinta eu consigo ir comprar, não é? Pois, há muita gente na rua mesmo. Não é igual. Não é igual, não. Pronto, eu também preparo uma série de estruturas já pré-feitas para vos mostrar que possam ser úteis para fazer coisas na vossa maquete. Uhum. E se durante a semana tiverem dúvidas de alguma natureza
Mandem-me e-mails. Vocês têm o meu e-mail? Podem me mandar e-mails. Ok? Eu estou a gravar, sim, agora é que eu vi esta pergunta. Estou a gravar e depois partilho com vocês o filme, ok? Mais perguntas? Não temos mais perguntas? Não. Então, muito obrigada a todos por se terem levantado cedo e encontramos para a semana. Obrigada. Obrigada, Madalena. Adeus a todos. Deus, obrigado. Obrigada, Madalena.